Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Donos da Bola de sábado. A Bandeirantes, que já é a dona da bola de segunda a sexta, do meio-dia e meia a 1h30 da tarde, agora também tem uma alternativa ideal para você nas noites de sábado. 18h50, nós vamos falar de futebol e o melhor do futebol do Rio Grande do Sul. Grêmio e Internacional. E olha, veio a calhar esse programa de estreia, né? Não porque desejássemos a crise do Grêmio, mas porque tenhamos que analisá-la e porque o Internacional vai decidir contra um antigo algoz, o Juventude, que quer voltar a ser algoz. E o Juventude trata a decisão como tem que tratar. Decisão se trata como decisão. Chegou na sexta-feira em Porto Alegre. Ontem fez treino fechado em Eldorado do Sul. Nem assessor de imprensa do Juventude pôde assistir ao treino do Esmeraldino. Mas nós estamos falando também, e você já nos acompanha, no AM 640, varrendo todo o território do Rio Grande do Sul, e no FM 94,9. Futebol, mais do que nunca, é na Bandeirantes. TV Bandeirantes, Rádio AM, Rádio FM, transmissão simultânea 24 horas. AM 640, FM 94,9. E olha só que cast, que timaço, como eu sempre chamo, da Bandeirantes, nós reunimos hoje aqui. O chefe El Capo, como diriam os italianos, né? O Leonardo Meneghetti, nosso narrador da decisão, José Aldo Pinheiro, e Francisco Ribeiro Neto, o homem mais irreverente do Rio Grande do Sul, está na boca do povo. Você chamou de palhaço, Ribeiro. Não chamei de palhaço. Abriu a caixa. Não, mas tudo bem, sabe? Eu tô aceitando qualquer coisa, entendeu? Ser irreverente. Não, o REC é carinhoso, ele não ia dizer isso. O REC é um cara educado. Eu tô numa fase da minha Mas onde eu vou, Ribeiro, os caras te mandam um abraço. Pergunto como é que tu aguenta essa mala. Também, eles mandam muita coisa pro Ribeiro Neto. Como é que tu aguenta essa mala? E eu digo, não, a gente tem que aguentar. Eu sou pago para isso. Que lembrando de mim já tá bom. Bom, olha aqui, é o que mais acontece. Falando bem ou mal, mas falam do Ribeiro. Já tem um chamado aqui, direto aqui do Beira-Rio. Já está no telão aí, Paulinho? Então deixa eu chamar o Ribeiro Neto, tá aí. O Ribeiro Neto, o João Batista Filho está com os cabelos esvoaçantes. Imagino que já tenha vento de chuva ou não, que não chova amanhã, né, JB? Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite a todos da bancada que estão nos assistindo. Não sou o Ribeiro Neto, não tenho o talento dele, um pouquinho mais de cabelo só. Mas enfim, Rec, olha só. A boa notícia para o torcedor colorado é que o técnico Argel confirmou o time, mas tem uma dúvida. O William está de volta, ele pode jogar. Pelo menos ele foi liberado pelo STJD lá no Rio de Janeiro. O Internacional conseguiu recorrer desta decisão e na última hora poderá, se assim quiser, Argel colocar este atleta em campo. O time está confirmado pelo comandante na coletiva, mas a gente coloca essa dúvida aí porque é uma situação de última hora. A equipe com o goleiro Alisson, que pode fazer sua despedida, isso ainda não está confirmado. Paulo César Magalhães ou William. Aí a dupla de zaga com o Paulão, Hernando e na esquerda Arthur. Fernando, Bob e Fabinho, os dois volantes. Andrigo e Anderson, os dois meias. No ataque, o Ailon ao lado do Eduardo Sacha no time colorado. Quem conversou conosco foi o Sacha. Detalhe para uma declaração dele nesta manhã, ainda aqui na Rádio Bandeirantes. Não dá para se iludir com o gauchão. Brasileiro é outra história. Rec. Pois é, o João Batista está falando uma coisa interessante. Eu ouvi a entrevista do Sacha atentamente na Bandeirantes. O brasileiro é outra história. Agora, ganhando o título, contando com reforços, o Internacional vai ter uma estreia a cada rodada. Eu só não entendi uma coisa. É decisão de gauchão, estão falando. Eu só não entendi, teve quatro torcedores. 4. 1, 2, 3, 4 torcedores com mais faixas do que pessoas, né? Protestando hoje no treino, querendo o time pro brasileiro, mas os caras vão decidir um título amanhã. Os caras estão meio fora da casinha. E até eu concordo contigo, Ribeiro. Agora a entrevista do Sacha é uma entrevista de quem tem maturidade, né? De que não dá para se iludir com o possível título regional em termos de comparação com o Campeonato Brasileiro. Eu prefiro que ele foque na decisão amanhã. Não, tudo bem, mas ele deve ter sido questionado sobre isso, entendeu? Então é uma entrevista de alguém maduro que sabe que são duas competições de exigências completamente diferentes. Agora, eu tô curioso com esse negócio do William, Rec.
Porque eu acho que o Internacional, quando recorreu da decisão pela segunda ou terceira vez, mostra que respeita o Juventude. Aliás, este é o mérito do técnico Argel, que treinou pênaltis também, vocês sabem, treinou pênaltis. Ou seja, o Inter respeita o Juventude. E esta é uma vantagem que tem o Internacional para esse jogo. Meneghetti, eu já vou dar meu palpite aqui, porque eu sei que você sempre pergunta aqui de segunda a sexta, quando tem jogo decisivo, qual é o teu palpite para deixar o cara, né, encostado na parede para depois reproduzir. Diz, olha aí, disse que ia ser barbada e tal. Eu vou dar o meu palpite agora. Vai ficar. Sob pena. Vai ficar. E risco, tá segunda-feira. Eu já falei que o Juventude tinha 30% contra o Grêmio e me incomodei lá em Caxias. Cheguei no portão, o primeiro cara diz, aí, ô, 30%, só com sotaque de gringo, ô, 30%, eu diz, pois é, 30%. Eu vou dar meu palpite amanhã. Vai dar empate o jogo, vai ser gemendo. O Internacional mas que Muraldino tu é. Mas o Inter vai ser campeão, eu tô dizendo. Para aí Muraldino. Mas esse é o mais fácil de dizer, olha. O teu empate é quanto a quanto? 1-1. 1-1 ou 2-2. Eu acho que o jogo é difícil pro Internacional, porque para esse Internacional não tem jogo fácil. É isso aí, concordo. Mas o campeonato é mais fácil que o jogo, porque basta empatar. O meu palpite, ainda assim, é um palpite de Internacional 2-0, circunstancialmente. Como tem a vantagem, o Juventude vai ter que se abrir e eu acho que o Inter conquista eu o acho título que com 2-0. esse Antônio Carlos é matreiro, é um cara que viveu com Luxemburgo, Carlos Alberto Silva, embora se não treinasse nada, ganhou alguns títulos. Eu vou dizer uma coisa pra ti. Felipão e tal. Eu conheço bem o Argel e eu sei que ele deve estar bem preocupado com o jogo. Bem preocupado com o jogo. Só se fala em brasileiro. Tá? Porque ele sabe que... O Inter está preocupado com o brasileiro. Ele Mas sabe... esse é o emprego dele, Ribeiro. Não, ele sabe se ele perder o gauchão, tá na rua. Ele sabe que o time dele é fraco. O time do Internacional é um time fraco. Mas será que o Argel sabe isso? Trancos e barrancos. Eu tenho certeza que ele sabe que falta agora muita coisa pro time. A direção vai perdoá-lo, o torcedor vai perdoá-lo e chegar no final, Não, na final não vai, do gauchão, não vai sem perdoá-lo. o Grêmio e perder pro Juventude em casa, depois de ter ganhado de 1-0 lá, a frase do se ele Ribeiro, perder né? o campeonato, tá O fora. Inter não é favorito, o Inter é responsável. Não, o Inter é favoritaço. O Inter tem a mas não vai ganhar. responsabilidade. O Juventude é franco atirador. Não vai ganhar. É franco atirador. Agora, aqui, ó, olha a frase do Zé Aldo. Vocês perceberam a profundidade da frase do Zé Aldo? Se o Argel perder, está fora. E o Roger não chegou na final do Gauchão, caiu fora das oitavas de final da Libertadores. Primeira fase da Liga. E nós falamos que o Grêmio não tem convicção. Mas é que O Grêmio Roger, tem convicção. O Grêmio não tinha convicção no departamento de futebol, que botou tudo pra rua. Tem que ter uma diferença. O Roger é um projeto para o futuro, um cara moderno, cheio de táticas revolucionárias. Então aí tu tem que separar. Isso é deboche ou é realidade? Não, eu vejo as coisas, cada uma dentro das suas circunstâncias. O que ocorre com o Inter agora? Já comeu o mel para a decisão de amanhã? Já tá Não, tudo gengibrezinho e tal. Olha aqui, Rec. O Grêmio, por um desígnio do destino, caiu fora do caminho do Inter. O Inter foi a Caxias... Não é desígnio do destino, por uma barbeiragem de planejamento. Errou, o Grêmio errou. Enfim. Mas aí o Henrique Almeida errou o gol, o Douglas errou, porque se termina 4-1, nós não íamos falar em planejamento. Mas de qualquer forma ficou fora também da Libertadores. O meu raciocínio recuperando é assim. Então dá pra... O Argel, por essas circunstâncias referidas por vocês, não tem o Grêmio na decisão. E no primeiro jogo ele ganhou de 1-0 em Caxias. Tem gente que acha isso aí ruim. Se ele não conseguir confirmar no Beira-Rio, vou usar uma expressão tua, uma hecatombe. Tá bom, só um pouquinho. A Tem a direção obrigação não de ganhar aceita, esse título. a torcida não aceita e a pressão será inevitável. Então, por que ele está treinando pênalti? Por que ele vai aproveitar o jogador que foi liberado pelo STJD? Zé Aldo, Ele está mobilizado por ele. É verdadeiro isso, o Internacional, como diz o Ribeiro, tem a responsabilidade, tem a obrigação, mas também é verdadeiro que o Inter, confirmando o hexacampeonato, aumenta ainda mais o buraco do Grêmio. Se o Internacional perder o título amanhã, arrefece a crise do Grêmio. Claro. Agora, se o Internacional ganhar o título amanhã no Beira-Rio, aumenta a crise gremista. Se o Juventude faz o crime, que seria, na minha opinião, um crime, segunda-feira é 0-0 bola no centro. Começa o ano de novo pros dois. Porque é um mico. Ninguém o ganhou vai nada. pagar um mico dentro de casa, entendeu? E o Grêmio já pagou 3. Não esquece que o Grêmio teria caído fora da principal competição do ano. Também está diante de um pepino que é o seguinte: ele ganha o Campeonato Gaúcho, reverte dentro do Beira-Rio, consagra o técnico, consagra os seus jogadores, daqui uma semana ele não tem time nem técnico. Vai todo mundo embora. O presidente de Juventude já abandonou, viu? Está nos Estados Unidos na formatura do filho. Não vai ver a final. Eu acho um erro. Se fosse na dupla Granal, estaríamos descendo o sarrafo. Presidente do Inter ou Grêmio fora de uma competição grande, porque o Gauchão é grande para o Juventude. Se fosse para Inter ou Grêmio ao final do Gauchão, até entenderia. Mas acho que
que ainda que a formatura do filho tenha que ser respeitada, o presidente de Juventude tinha que estar liberado. Já vou chamar o João Batista lá direto do Beira-Rio. Me estranha isso. Está no palco, mas Aldo, eu ouvi a tua entrevista com o presidente do Juventude. Sim. E ele deu a entender que o Antônio Carlos ainda pode ficar. Pode ficar ou pode ir, que para ele tanto faz. Mas tu está dizendo que ele mentiu, então? Não estou dizendo isso. Ele disse que o Antônio Carlos eles iam fazer força para ficar e que tinha chance de ficar. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, errado, então. O que eu estou dizendo é o seguinte, Antônio Carlos ganha, reverte dentro do Beira-Rio, se consagra. Vem buscar ele e ele vai embora. Sim, isso sim. Bom, tu está conjecturando, a gente tinha uma notícia. Não, tu não te ligou. Eu estou falando das circunstâncias da vitória do Argel e da vitória do Juventude. Muito bem. Os efeitos que produzem Deixa eu chamar o JB lá no palco da decisão e eu quero saber se vai ter casa cheia. E quando eu digo casa cheia, é bater recorde. Diga aí, JB. Olha, Rec, eu tô na expectativa de casa cheia sim, no mínimo 45 mil pessoas. Eu conversava com o Alexandre Limeira, vice-presidente de administração do Inter, e ele explicava que tanto a camisa 12 trabalhou hoje durante o dia inteiro para recepcionar o Inter com um clima diferente, a administração do clube, uma homenagem ao Larry está sendo proposta, porque esse clima será diferente. Eu não quero falar um clima agressivo, mas um clima de muita pressão para cima do Juventude. Ao meu lado está o Marcos Marino, diretor de futebol do Internacional, que também ouve vocês, estava ouvindo o debate aqui. E a primeira pergunta para fomentar o debate lá: joga o William ou joga Paulo César Magalhães? Boa noite, Marino. Boa noite, João Batista. Boa noite toda a bancada aí da Band. Isso é uma opção para o Argel. Ficamos felizes que trabalhamos bastante para isso, sinal que a gente leva muito a sério essa final do Campeonato Gaúcho, que vale muito para nós. É um hexacampeonato só alcançado por 2 times históricos até hoje do Inter. E ficamos felizes que o Argel tem mais uma opção para trabalhar amanhã. Então, jogando tanto o William quanto o Paulo César, a opção dele, a gente sabe que ele está muito bem servido. O Marino escalaria quem? Por isso que eu contrato treinador, né? Se fosse eu escalar, não precisava ter treinador. Garoto. Rec. Ô Marino, qual é o tamanho dessa decisão? Sem o Grêmio, tem a mesma repercussão? Se o Inter perder é uma realização? Se o Inter ganhar é uma realização? Se perder é um vexame? Não. Não é um vexame. Chegar numa final de campeonato sempre é um grande mérito de ambas as equipes, mesmo sendo o Campeonato Gaúcho, que é um campeonato difícil. Apesar da disparidade financeira entre os clubes da capital e do interior, mas há vários fatores que acabam equivalendo o campeonato, como campo, a forma mais forte que os times do interior entram contra os times da capital, acaba sendo um campeonato bastante difícil. Então não é nenhum demérito não ser o campeão, e há um grande mérito nessa final e nós vamos lutar bastante para conquistar esse hexacampeonato. O Meneghetti já vai fazer a pergunta, só que em 98 o Inter considerou tanto vexame que o Amoretti não admitia que entregassem a taça no Beira-Rio. O Inter achou que era vexame, não foi a imprensa. O Amoretti queria sapatear em cima da taça, queria impedir a entrega da taça. Isso é mais ou menos como o ex-governador Antônio Brito, que não passou para o seu sucessor o cargo no Palácio Piratini na posse, né? Nessa montanha. Ô Marino, aqui é o Meneghetti, boa noite, boa tarde, boa noite a você, obrigado por atender a Bandeirantes. Tudo bem o teu discurso na pergunta do REC, de que não é demérito perder, mas eu queria te perguntar se o Internacional sabe, como disse o Ribeiro Neto aqui agora há pouco, que tem a obrigação e a responsabilidade de conquistar esse título regional. Sim, nós sabemos. O tamanho do Inter não permite entrar em nenhuma competição sem ter a responsabilidade de ganhar. O Campeonato Gaúcho ainda mais. Por ser o maior vencedor de títulos gaúchos, é um dos fatores por isso. Acho que e também a disparidade financeira acaba tendo, é uma obrigação maior do Inter para isso. E para isso a gente se preparou muito, levamos muito a sério, usamos de tudo, até recursos jurídicos, para colocar a melhor equipe possível em campo. Ele não respondeu a pergunta, né, Marino? Tá tudo bem e tal. Não, ele falou que ele reconheceu. Não, falou e tal, porque o Inter sempre, assim, o Inter tem a responsabilidade. O Marino, não estou entendendo. Mas o Marino tá tenso. Mas ele tem, amanhã tem decisão, rapaz. Porque é muito maior que o Juventude, pronto, é só por isso. Não é por isso, porque é campeonato, porque o Inter é grande, ou porque vai ser hexa, não. Marino, com todo respeito, o Inter tem a obrigação e se não ganhar um mico. Essa é a verdade. O que eu vou fazer? Tu está inflando o Juventude, ô Ribeiro? Eu não estou inflando nada. Você tem uma pergunta para o Marino ou não? Você está perguntando, então pergunta, Ribeiro. Eu fiz uma consideração a respeito da resposta dele. Tu quer que o dirigente que já é campeão, é isso? O Ribeiro acabou de dizer, o Marino, não me paguem esse mico. É isso que ele disse. Não estou falando, eu estou dizendo que o Inter... Vou refazer a pergunta do Meneghetti, então. Tá? O Inter tem a consciência cuidado de aí, a que carteira se aí. perder é um mico, ô Marino.
A gente só vai pedir, Rec, só refaz a pergunta. Não, a pergunta é a seguinte: Por favor, Rec. se perder para o Juventude é um mico. Em resumo, é isso. Pergunta o Ribeiro Neto. Ele acha que é uma obrigação muito mais do que obrigação, Marino. Não é mico. O Juventude é um time que já disputou por diversos anos a Série A brasileira, já foi campeão gaúcho, já foi campeão da Copa do Brasil e pode ser um mico. Chamar isso de mico seria estar diminuindo o Juventude, seria não estar respeitando o adversário. A gente respeita muito, vamos encarar com muita seriedade disso e não vejo hipótese alguma como mico. Eu quero fazer um bastidor aqui, porque eu tenho contato com os dirigentes e com os jogadores. E eu sei que quando a imprensa fica falando em Campeonato Brasileiro, tem a corneta interna do Inter e agora tu não vai poder fugir disso. O Inter corneta a imprensa dizendo o seguinte: é a imprensa que fala em brasileiro, o Inter não fala em brasileiro. Mas o Inter está contratando também para o brasileiro. E o Não, isso é uma avaliação que nós fizemos, que as opções de grupo que nós tínhamos eram suficientes para disputar o Campeonato Gaúcho e pelo brasileiro, por ser datas mais apertadas, ser um campeonato com maior dificuldade, a gente precisa ter mais opções ao grupo. Para isso nós estamos contratando. É sempre pensando também a um médio prazo que seria isso. Mas isso não quer dizer que a gente não está preocupado com o Campeonato Gaúcho. Até amanhã, nosso foco único, exclusivo, é essa grande final. E quando o Sacha fala assim, ó, não dá para se iludir com o gauchão. Não dá para se iludir, porque é isso que eu comentei antes. A gente precisa ter mais opções para disputar um campeonato tão longo quanto é o brasileiro. Tá certo. Marino, obrigado por atender a TV Bandeirantes. Obrigado aqui pela oportunidade de estar falando aqui. Conclamo toda a torcida colorada. Amanhã está aqui no Beira-Rio, para que a gente vá em busca desse hexacampeonato. Valeu, obrigado, João. Olha que pano de fundo, hein? Que o Marino, Beira-Rio à noite aí, ó. O Marino tem que dizer isso mesmo. Nós é que estamos provocando aqui. Ele está certo, ele não pode desmerecer o Juventude. Claro. Ele foi esperto quando a gente criticou, ele foi esperto. É que eu tenho que dizer a verdade. Ele pode fazer ele é dirigente, um ele tem discurso outra político. responsabilidade. Não, ele tem um discurso político. Isso chama-se salto alto da imprensa da capital. Isso, imprensa, salto alto da imprensa da capital. É o mesmo salto alto que o Grêmio teve no primeiro jogo lá no Jacone. Salto alto. Achou que com um time misto ia empatar o jogo. Eu não sei o que tem a ver uma coisa com a outra. Não, tá falando que é só a imprensa que tem salto alto. Estão falando Juventude e Internacional, decisão de Campeonato Gaúcho, num único jogo está 1-0. Não, assim, jogo de dois confrontos eu acho que tu não entendeu. O Marino tem razão, vocês o que nós estamos dizendo é o seguinte: o Inter, o jogo vai ser difícil. Olha que lindo, olha que lindo. Tá bonito. O jogo é complicado. O Inter tem um time fraco. Só que, por clube, a responsabilidade é toda do Internacional. Agora vê só como as frases traem a gente, né? Vocês ouviram o que disse o Marino, né? Ele desenhou do Grêmio. O time foi suficiente para ganhar o Campeonato Gaúcho, para jogar o Campeonato Gaúcho. Ele acha que o Inter considerou que o time é suficiente para disputar o Campeonato Gaúcho. Ele não falou ganhou ainda. Não ganhou, ele mas não cometeu eu esse falei. ato falho. Mas ele fez aqui, ó, o time é o suficiente para jogar o Campeonato Gaúcho. Tá bom, nós estamos jogando âncoras em assuntos que são periféricos à decisão. O Internacional, e o Marino tem razão, o Internacional não tem um super time. Está chegando a dona. Não tem mesmo, é um time chegando fraco. A dona, todos nós temos uma dona. Eu estava esperando Todos nós temos uma dona, e aqui nós temos a dona da bola, que vai conversar com o bola, quer dizer, para aí um pouquinho. Vamos com a dona da bola. E a repórter Florença Castro visitou um dos grandes ídolos da história do Internacional, do futebol brasileiro e mundial, por que não? Do Campeonato Brasileiro em 75, 76 e 79 e participou da conquista pelo Hexa em 74. Eu entrevisto hoje o rei de Roma, o queridinho dos gramados, o ídolo dos colorados, Paulo Roberto Falcão. Tudo bem? Tudo ótimo. Essa mudança de cidades, climas, culturas, como é que é isso, assim, morar na Itália? Morou já no México também? Japão. E eu sempre lidei a saudade como um fator motivacional positivo, não negativo. Então, eu quando tinha que vir, por exemplo, do Brasil, às vezes que dava a possibilidade que o campeonato parava no Natal, por exemplo, eu nesse momento, eu curtia lá em outubro, novembro, eu queria que demorasse a chegar, porque dia 22 era o dia que eu chegaria no Brasil para ver os amigos, ver a família, enfim. Você é daquela pessoa que realmente incorpora a cultura do país, vive de fato ou vive um pouco a cultura do brasileiro nos... Não, eu procuro, dentro do possível, entender o país que eu estou, né? Por exemplo, quando eu cheguei na Itália,
uma das coisas que eu sempre fiz jogando era falar. Eu sempre gostei de comunicar, de orientar, de elogiar e também, se tiver que dar uma bronca, eu dava. Então, eu sempre fui um jogador de falar muito no campo, né? E quando você chega num país que o idioma é diferente, como é que você faz? Ho appena cominciato il nostro viaggio a Porto Alegre. Mais tarde comecei a fazer um programa de rádio, que era um programa balançando, em que eu falava 10% de futebol e o resto tudo de música brasileira. Gosta de música brasileira? Gosto. E era um momento em que... Por que a música popular brasileira? Porque no Brasil, nós escutávamos uma época, por exemplo, Champanhe, que eles criticavam. E eles lá tinham aquela música... Meu amigo Charlie, se você quiser, vou lhe mostrar. Se parou nisso, esse intercâmbio parou. Então, até porque o Ancelotti, sempre o Carlo Ancelotti, cantava essa música nos treinos, né? E aí eu digo, tá aí uma ideia. Aí quando me convidaram para fazer o programa na rádio, eu digo, tá bem, eu faço, mas vamos divulgar a música brasileira, porque eu acho... Aí então, de repente, eu colocava lá o Roberto Carlos, que era muito conhecido, e o Djavan, que estava começando. E atualmente tu pratica algum esporte além de futebol? Então... Tênis, só o tênis. Futebol não jogo, não, futebol. Eu parei de jogar há muitos anos. Porque quanto tempo eu sempre fui muito competitivo no futebol. Né? Futebol, as brincas, pra mim não existe. Não, de brincar na esquina ali, não. Tem que ser sério. E os meus amigos querem brincar, então eu não quero. Então eu faço mais competição no tênis, porque eu não sou um grande tenista, me divirto, jogo direitinho. E aí a competição para mim ali ela é mais justa e mais intensa. E como é que era na época do colégio, a educação física? Eu tive uma dificuldade na educação física. A educação física era o último período do sábado. Terminava meio-dia. Às 2 eu tinha que jogar nas categorias de base do Internacional. Então o professor, não, depois no final do ano a gente tem um atestado. Só que o professor saiu da escola e aí acabei rodando por falta. O Paulinho fez um teste no final do ano passado. Eu fiquei sabendo depois do teste. Porque não concordei muito com a divulgação disso e disse isso para ele. As pessoas usaram um pouquinho, né? Coisa que eu não gostei. Mas não tive nenhuma participação nisso, não. Né? E gostaria que ele seguisse? Não sei, nunca pensei nisso. Acho que a gente tem que deixar a vida seguir, né? E sempre quando existe um filho de um jogador ou de uma jogadora, ele sempre essa preocupação. Vai jogar também. E as pessoas na rua, às vezes despreparadas, vai jogar quem é teu pai. E amanhã já tem lugar para ver o jogo? Bom, mas isso tem decisão em tudo que é lugar, né? Tem decisão do Rio, tem decisão em Recife, tem decisão em Porto Alegre. Tem jogos europeus que eu gosto de assistir. Não defini, eu gosto de ficar passando, entendeu? Tá, e uma última pergunta. Eu sei que a gente combinou de não falar de futebol, mas tem que fazer uma pergunta. Vamos te falar, né? E o Hexa de 74? Não lembro. Não lembra? Tão antigo isso, não lembro. Sou mais moderno. Paulo Roberto Falcao. In una sola parola. Il divino. Muito bom, Florença. Olha aqui, ó, Paulo Roberto Falcão é sinônimo de futebol. Falcão já era um monstro, jogava atrás, no meio e na frente. Hoje em dia se fala tanto em futebol moderno, mas depois a gente pode falar um pouquinho mais, porque nós temos um compromisso comercial. E Paulo Roberto Falcão, ele estreou naquele Hexa do Internacional, como titular do Internacional em 74. Antes era Tovar e Carbone. Já voltamos. Pensei que ia ter um Chevrolet. Deixei um post dizendo que eu não gostava do Cobalt. Em qualquer oficina a gente sempre gasta mais do que o previsto. O que mais tem nas redes sociais é gente expressando opinião. E a Chevrolet faz questão de ouvir todo mundo, até quem critica. O que eles não esperavam é que seriam desafiados a mudar de opinião. Se eles mudaram, isso é o que você vai descobrir aqui no ofertaschevrolet.com.br. E lá ainda tem o WhatsApp de cada um deles. 2016 é o ano da Chevrolet. Até quem critica vai se apaixonar. Voltamos. Olha aqui, ó, o tempo urge, né? Então nós vamos direto pro Grêmio aí. Temos que debater a eliminação do Grêmio. Que quem é o vice de futebol? Ninguém esperava que eu digo quem torce pelo Grêmio, né? Quem é o vice de futebol do Grêmio? Não tem ainda, né, o vice de futebol, mas se fala que pode sair de dentro do Conselho de Administração. Eu já ouvi 17, eu vinha contando no caminho aqui para Bandeirantes, 17 nomes. Vai ouvir outro nome agora, porque eu não vou... Segurar. Não vou segurar, né? Estava hoje eu perto de César Cidade Dias, nosso companheiro do apito final. Ouvindo. E ele teve um contato muito próximo com quem, e isso que me espantou,
O Roger. E o Roger dizendo que o seu nome está muito cotado lá dentro do Grêmio. O Roger não vai escolher o vice-futebol, eu imagino, né? Não, mas sei lá. Mas é um nome que tem conhecimento e tal. Mas quem sabe o Roger assume a vice-presidência de futebol e o César... Não, tô brincando, né? Olha aqui, ó. O presidente Bolzano... O Roger já fez tudo que foi tipo de atividade na sua vida. Embora fosse esperado, o presidente Bolzano, na minha opinião, cometeu mais uma barbeiragem. Falo isso, eu que acho que a gestão do presidente Bolzano, do ponto de vista de futebol, é uma gestão incompetente. E ele tirou um dos únicos profissionais que o Grêmio tem que entende de futebol. O Roger tá lá, tá mantido, prestigiado, e o Rui Costa, acho que errou. Era esperado, havia uma pressão, mas acho que errou. Mas ele não tinha opção. Não mentir, o que é isso? Tinha que fazer. O Grêmio acaba de tomar banhos de bola nos momentos em que teve adversários minimamente qualificados, revelando uma incapacidade da sua política de futebol de fazer um time competitivo. Então? Se tomou banho de bola, por que o técnico fica então? A única coisa de bom que o Grêmio ainda tem, no meio de uma calamitosa situação que foi vergonhosamente eliminado da Copa Libertadores, é o técnico, e o Meneghetti quer que o técnico do Grêmio é promissor e é inexperiente. E eu acho que ele tem que ficar, mas acho que o Rui Costa também tinha que ficar. Agora, o Grêmio não era o Rui Costa. O Rui Costa está há 3 anos e 5 meses no Grêmio. O Grêmio jogou 14 competições, não ganhou nada. Mas a culpa é dele. Agora tem uma situação... A culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é do presidente. O presidente se omite no futebol. Quem é que contratou o Wallace Oliveira? Quem é que renovou por 4 anos? São públicos os nomes que ele ofereceu e que o presidente não quis. Um deles apareceu fazendo gol aí, Marco Rubem. Ele tentou contratar por e o outro é o zagueiro Alex, que eu fiquei pasmo. Eu defendo o presidente, mas tem horas que não dá para defender. Se o Grêmio, por uma merreca, não contratou um zagueiro que era para resolver todos os seus problemas, ou quase todos, o Grêmio perdeu, o Jeromel perdeu tudo. O Grêmio perdeu pro Juventude, perdeu pro Rosário, tanto é que está botando para a rua o departamento médico. Eu acho que o Grêmio tem que rever o perfil do seu grupo. O que sustentava. Mas o Alex... Mas, Ribeiro, aí enquadra a frase que eu falei. O Alex também tem perfil. O Alex Truvisca. E quero dizer que, embora eu defendesse a permanência do Rui Costa, eu acho que ele cometeu barbeiragem também. Ele e o treinador. Os dois cometeram, inclusive no planejamento, nós falamos no bloco anterior contra o Juventude. Vou te tranquilizar a memória. Quem sustenta o sucesso da imagem desse modelo do presidente Romildo Bolzan e a permanência do Rui... De ele ter permanecido do ano passado para cá, de ele ser comemorado como um gestor bem-sucedido, é o trabalho do Roger. Se o Roger não tivesse feito um grande brasileiro, tirado da 18ª e levado para a 2ª, 3ª posição ao final do campeonato, um ano inteiro de um time equilibrado de futebol vistoso, esses caras já tinham saído. Eu sei que é bastante polêmico o assunto, mas entre 17 nomes, até segundo o Grêmio escolhe um. Quer dizer, não tem essa história de convicção, nem de perfil para vice de futebol. E gerente de futebol não existe. Eu acho que é aí que o Meneghetti quer dizer. Não existe essa função. Ninguém faz essa função. O Grêmio vai desmanchar as coisas. O Grêmio tem coisas boas. O Grêmio tem coisas boas. O Grêmio pode ir com isso, desmanchar isso. E começar do zero um trabalho. Vai improvisar de novo. No meio da temporada. O Rui Costa já era improvisação. Agora que ele aprendeu, ele foi pra rua. Vamos esclarecer bem. O Grêmio não tem que desfazer grupo. O Grêmio não tem que mandar ninguém embora. O Grêmio só tem que qualificar o grupo e continuar o processo. 4. Um lateral direito, 2 esquerdos. O Grêmio não tem nenhum e um zagueiro. Concordo contigo. É isso aí. E vai pra rua o departamento médico. Bota o executivo na guilhotina pra preservar o presidente, né? Tá certo, o presidente que fez um monte de barbeiragem no futebol fez. Amanhã, palpite, Meneghetti. Agora eu vou representar. Internacional 2-0. Zelto. Jogo duro, hein? 2-1. 2-1. Ribeiro. 1-1. A imagem que nós vamos ter é do Beira-Rio. Amanhã, todos ao Gigante. Transmissão da Band AM. Dia das Mães, né? Feliz Dia das Mães, né, pessoal? 94,9. Ó. Beijão para todas as mamães. Amanhã, Internacional Juventude, Juventude Internacional. Só não tem uma dúvida. É Bandeirantes, claro. Até sábado que vem.